Quando a gente fala de queda de cabelo, a gente pensa muito na questão dos homens, né, que tem uma luta ferrenha contra essa queda de cabelo, mas isso é um problema que afeta também muitas mulheres. Sobre esse assunto, a gente vai discutir agora com o Dr. Erasmo Tokarski, está aqui já no estúdio comigo. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Bárbara. Muito obrigado novamente por estar aqui com vocês, que é um prazer. E um assunto como, assim, eu tenho um mega interesse, porque depois da maternidade, o que eu vejo de cabelo espalhado pela casa não está no gibi. É verdade. Quando a gente fala de queda capilar, a gente é um mundo muito amplo, né? A gente tem que mais ou menos assim definir um pouquinho. Nichar, né? Porque tem vários nichos e vários tipos de queda de cabelo, né? Várias causas de queda de cabelo. Quais são os principais? Por exemplo, existe a queda de cabelo, tanto no homem quanto na mulher, que é androgenética, que é genética, tem um fator familiar muito importante, né? Como você falou, pós-parto, existe a queda de cabelo pós-parto, que começa geralmente no 3º, 4º mês pós-parto. E ela vai até mais ou menos ao 9º mês. E a queda pode ser bastante intensa, né? E aí houve uma queda de hormônio, da progesterona, e, enfim, isso tudo leva a essa queda de cabelo que pode ser também tratada. Existe a queda de cabelo, por exemplo, a alopecia areata, que é aquelas placas que chamam de pelada que dá no couro cabeludo, né? Também é um tipo de queda de cabelo. A dermatite seborreica muito intensa pode levar à queda de cabelo. Anemia, por exemplo, a falta de ferro leva à queda de cabelo. Uou! Então, são realmente vários fatores que têm que ser estudados caso a caso, né? E cada tipo desses tem um tratamento específico. Não dá para você fazer um tratamento para tudo. Então, geralmente a queda de cabelo ela tem que ser bem personalizada. Cada pessoa tem um tipo e uma causa. Vou dar um exemplo assim, bem interessante para você entender. Por exemplo, se a mulher tem um fluxo menstrual muito intenso, né, ela vai perdendo ferro, né, pelo fluxo menstrual. Ela perde sangue, e esse sangue perde hemoglobina, que perde ferro. Então vai havendo uma queda do ferro na circulação, né? Chega um determinado momento e o cabelo... o ferro é um dos elementos que faz com que haja que o íon ferro dá aderência do cabelo na raiz do pelo. Então o que faz o organismo? Vai lá, capta aquele ferro que está no cabelo e joga para o sangue, porque se faltar ferro no sangue, falta circulação, falta oxigenação e aí vai dar outro problema. Então, sabiamente, o organismo tira o ferro do cabelo e põe para circular no sangue, né? E com isso o que acontece? Começa a cair o cabelo, né? Então, é uma anemia ferropriva pela falta de ferro, né? O que você tem que fazer? Tratar do cabelo? Tratar do couro cabeludo? Não, você tem que repor o ferro. Nossa, então quando chega no consultório um paciente com uma queixa, né? Você tem que fazer uma investigação completa, não só na parte da derme ali, mas também de exame de sangue. Deve ter que fazer e toda uma entrevista também para entender como é que é a vida daquela pessoa, para saber. Exatamente. Hipotireoidismo pode levar a uma queda de cabelo, uma queda de cabelo extensa, crônica. Entendeu? Não adianta você pingar remédio no couro cabeludo, porque a causa está na tireoide. Entendeu? Uou. Então, é importante que as pessoas entendam aquilo que eu falei. O tratamento tem que ser muito personalizado. Cada caso é um caso para que se entenda e veja a causa. A queda é um efeito que pode estar distante. E aí depois tem tratamentos mais simples ou mais complexos? Quais são os possíveis tratamentos, dependendo, obviamente, de cada uma dessas causas, para esse problema? Exato. E os tratamentos funcionam. Se viu a causa, viu direitinho, funciona. Por exemplo, tem pacientes, um jovem homem, por exemplo, que tem aquela queda de cabelo. Hoje que, no meu caso, por exemplo, eu não tive essa oportunidade de tratar, porque não existia tratamento naquela época. Entendeu? Mas um jovem hoje que começa a queda de cabelo, ele tem tratamentos orais à base de minoxidil e outras substâncias que ajudam muito.
Eles cessam essa queda. Cessa a queda, diminui, às vezes pode até voltar um pouco o cabelo. Então, existem tratamentos. Na mulher, pós-Covid, por exemplo, né? Nossa, muita gente teve queixa disso, queda de né, cabelo. Então, tem tratamentos específicos que ajudam muito. Então, são tratamentos locais, você pode associar laser, enfim, tópicos orais, então tem realmente como se tratar. Legal, aí quando o paciente vai na sua clínica, por exemplo, aí você faz essas entrevistas e pede esses exames e também faz essa observação para ver como é que está a saúde do fio e esse tratamento que precisa. Esses tratamentos costumam demorar muito, são invasivos, são dolorosos? Como são esses tratamentos? Normalmente não são dolorosos. Legal. Todo dermatologista tem capacidade para fazer isso bem feito. Então, procure seu dermatologista, ele tem condições de fazer uma análise tanto da área capilar quanto do exame em si e fazer um tratamento específico, porque resultado dá. São tratamentos normalmente indolores, mas eficientes. Legal. E acho que vale a pena falar com o nosso ouvinte, né, para não cair em cilada, porque o que eu vejo de fórmulas milagrosas, de misturebas, de não sei o quê, e não tem nada, essas coisas, não tem milagre dessas crendices, coisas que funcionam, né? Não tem, porque é o seguinte, como eu te falei, existem vários tipos de quedas, né? E para cada tipo de queda, às vezes existe um um tratamento diferente, então não é um óleo de receita com mistura com açúcar, mel, com isso e aquilo que a gente vai. Não é, tem que ser realmente. Às vezes funciona porque dá uma reativada no couro cabeludo, reativa a circulação, mas não é indo no âmago da coisa. Exatamente, que essa é a importância de todos os tratamentos que a gente tem discutido aqui, né? É você entender o que está causando também aquilo, entender o organismo como um todo, né? Não só... Eu lembro na nossa primeira conversa, doutora, nós falando sobre o do tabaco, né? Que aí você vê quando o paciente chega, que assim, o cabelo perde o viço, que não adianta passar um shampoo para brilhar o cabelo, ou para fazer alguma coisa assim. Você tem que entender o todo desse paciente, né? Correto, você tem que ver o que eu costumo dizer, a saúde integrativa dele, né? Hoje tem que ver tudo, realmente tudo. Desde a parte intestinal, a parte hormonal, a parte, no caso, hematológica do sangue. Então, tudo tem a ver. E tudo reflete nessa saúde como um todo. A gente estava conversando antes de entrar no ar, a doutora Asma é um dos defensores de agricultura orgânica. Até isso, né? Assim, o que a gente come tem esse reflexo absurdo no nosso... É aquilo que eu digo, né? Você tem que ter saúde. Você tendo saúde, você previne as doenças. Então, o que eu digo é, trate de sua saúde. Previna a doença, porque quando se previne a doença, quando se previne, você gasta menos do que quando se trata. Isso já é provado cientificamente, que quando se faz uma prevenção, você economiza pelo menos 4 vezes se você for fazer um tratamento curativo. Então, a prevenção é importante, a alimentação é importante, qualidade de vida é importante, exercício físico é importante, tudo isso faz parte da saúde. Legal, e só para ter uma ideia, assim, você falou do laser, hoje você tem esses equipamentos em consultório que ajudam também nessa questão, que aparelhos são esses, e que forma esse laser atua? Os lasers atuam principalmente no estímulo da circulação. Você vai passando o laser, né? Ele vai fazendo um estímulo, laser é luz, né? E a luz, você atuando em um determinado comprimento de onda, você vai estimulando a circulação, quando você estimula a circulação, o que acontece? Aumenta a oxigenação, aumenta os micronutrientes daquela região, e com isso melhora, porque toda alopecia, toda queda de cabelo, toda alopecia, o cabelo ele não cai de uma hora para outra, ele vai afinando, vai ficando mal nutrido, vai afinando mais, vai ficando pálido, vai ficando fino, perde o viço e cai. Entende? Ele não caiu de uma hora para outra. Existem alguns tipos de queda assim, que são muito mais rápidas, né? Que são traumas no tipo da alopecia areata, que é da pelada, né? Traumas familiares, enfim, pode levar a uma queda de um dia para o outro, mas daí é outro tipo de coisa. E que legal, que aula! Doutor Erasmo Tocasso, mais uma vez, muito obrigado, Erasmo, pela sua participação aqui no Mesa para Dois. Estamos aí, conte com a gente. Maravilha!